Oi, gente. Meu nome é Ingrid Nascimento, eu sou petiana do PET Agroenergia e vim falar para vocês hoje sobre meu PET-C 2019 e 2020. Como vocês sabem, a gente está passando por um momento difícil agora de isolamento social e de quarentena, né? Porém, a gente continua trabalhando junto aos nossos orientadores parceiros e viemos apresentar nossos relatórios parciais, certo? É necessário pedir para vocês que quem puder, por favor, fique em casa. E vamos começar com a apresentação. Bom, eu sou estudante do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e o tema da minha pesquisa é Pastoreio de curta duração com bovinos mestiços e sua influência na compactação do solo, orientada pelo professor doutor Gladson Luiz Pontes de Almeida. Vamos lá. Bom, com o aumento consecutivo da produção agrícola, é necessária a aplicação de tecnologias no estudo do solo e na sua capacidade de produção. A variabilidade das propriedades do solo é considerado o princípio básico para o manejo de áreas, independente da sua escala de produção. Os estudos sobre as propriedades físicas do solo, eles vêm evoluindo cada vez mais, principalmente em áreas que são utilizadas tanto para pastagem quanto para cultivo. E quais são esses atributos físicos mais analisados? Temos a umidade gravimétrica, a densidade do solo, que é uma propriedade física muito importante, podendo ser utilizada como índice de qualidade do solo e também que pode ser expressa de várias formas. Quanto maior for a densidade daquele solo, menor vai ser a porosidade total, que é o volume de espaços vazios nas partículas sólidas. Outro atributo físico muito importante é a resistência à penetração, que avalia a qualidade estrutural para o crescimento de culturas. Os níveis críticos do crescimento das raízes também podem ser dados pela resistência à penetração. E todos esses atributos físicos, eles podem ser diretamente influenciados pela compactação do solo. E o que é a compactação do solo, né? A compactação, ela pode ser definida como alteração no arranjo das partículas que constituem o solo, podendo alterar os atributos físicos através dos efeitos do pisoteio no solo. E também pode impedir o desenvolvimento físico do sistema radicular das plantas, influenciando também na redução da porosidade total e no aumento da densidade do solo. Essa compactação, ela pode ser causada por pisoteio animal ou pela passagem de máquinas. Porém, em profundidades menores, no caso do meu estudo de 0 a 5 centímetros, a compactação ela pode ser influenciada mais pelo pisoteio animal do que pela passagem de máquinas em si. E isso pode ser expresso por essa fórmula. Pressão é igual a força sobre área. Supondo que a gente tenha a mesma força X para duas áreas, como a área da pata do animal é menor do que a área do pneu do trator, a pressão causada pela pata do animal em profundidade pequena vai ser maior do que a pressão causada pela passagem de máquinas, ou seja, vai compactar mais aquele solo, certo? E o objetivo geral da pesquisa é avaliar a resistência mecânica do solo, a penetração, densidade e porosidade total do solo, sob área de pastagem rotacionada de bovinos de leite na região agreste de Pernambuco. Os objetivos específicos são determinar a umidade, densidade e porosidade do solo antes e após a pastagem rotacionada de bovinos de leite, e avaliar o efeito do pisoteio animal por meio das alterações na resistência à penetração do solo antes e após o pastejo rotacionado dos animais. Esse experimento ele foi realizado na fazenda experimental da UFRPE, que é localizada em Garanhuns, no período de 7 dias de pastejo e 28 dias de descanso, o piquete de 50 por 50 metros. A forragem é Brachiaria decumbens e o tipo de solo é considerado de solo amarelo. Aqui é uma tabela que mostra que, através da textura do solo, é possível observar que o solo é considerado arenoso. Aqui é uma imagem que mostra a área antes do pisoteio animal e essa mesma área após o pisoteio animal. Foram utilizadas duas áreas, uma área com pastejo e uma área sem pastejo, para fazer as comparações. Porém, para o relatório parcial, nós só temos as avaliações da área com pastejo. Foram retiradas 4 amostras indeformadas antes e após esse período, das duas áreas, com profundidade de 0 a 5 centímetros no solo. E houve o delineamento inteiramente casualizado em arranjo fatorial 2 por 2. As amostras elas foram avaliadas a partir da estatística descritiva: mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação, e também foi aplicado o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov.
A umidade gravimétrica, a densidade do solo e a porosidade total foram analisados através das equações fornecidas pela Embrapa 2017. E a resistência à penetração será avaliada através do penetrômetro digital Tecnal TE 096. E as amostras serão obedecidas até a capacidade de campo de 5 kPa. E vamos para nossos resultados e discussão. A análise da estatística descritiva apresentou proximidade nos valores de média e mediano, ou seja, os valores estão muito parecidos, e isso indica uma distribuição simétrica, assim como observada a distribuição normal em estudos conforme o teste de Kolmogorov. Resultados similares foram encontrados por Brito et al. 2018. Os coeficientes de variação avaliados segundo Warwick e Nielsen em 1980 mostram que o CV obteve baixa variabilidade para densidade antes e após o período de pastejo, porosidade antes e umidade após o período de pastejo, porque o CV apresentou um valor menor do que 12%, considerado baixa variabilidade. Já a umidade gravimétrica antes do período de pastejo e a porosidade total após o período de pastejo apresentaram variabilidade moderada, que o CV está entre 12% e 60%. Resultados similares foram encontrados por Guimarães et al. 2018. Sobre os valores de média, a umidade diminuiu. A densidade do solo aumentou, porém, não atingiu o limite fornecido por Rennert et al. 2013, que diz que para o solo arenoso, a densidade, para se tornar prejudicial para o solo, tem que estar acima de 1,65 gramas por centímetro cúbico, o que não aconteceu. Ou seja, esse valor de densidade ele não comprometeu o crescimento radicular das plantas. Já a porosidade total, ela diminuiu. Porém, apresentou um valor inferior ao recomendado por Rabelo 2000, que é de 35%, antes e após o período de pastejo. É possível observar que, mesmo sem ultrapassar o valor crítico, a densidade ela aumentou 1,3% e a porosidade total reduziu 10%, ficando evidente que o pisoteio animal altera as propriedades físicas no solo, principalmente as que são relacionadas com o espaço poroso. Como eu já havia dito anteriormente, a compactação ela é uma alteração no arranjo estrutural daquele solo. E quanto mais o solo está compactado, maior a densidade e menor a porosidade total daquele solo, que foi exatamente o que aconteceu aqui, segundo Cervelati et al. 2011. Similarmente, Nascimento et al. 2017, ao avaliar a influência do pisoteio animal e da colheita mecanizada na compactação do solo, obtiveram como resultado que o pisoteio animal provocou uma maior compactação do solo quando comparado com a colheita mecanizada, também para profundidades de 0 a 5 centímetros e 0 a 10 centímetros, no caso, profundidades pequenas. Aqui é o cronograma de execução da atividade do ano 2019, 2020 e de estados espaciais. A porosidade total e a umidade do solo diminuíram à medida que a densidade do solo aumentou. Porém, mesmo com o aumento, a densidade do solo não atingiu os limites críticos. Os atributos físicos do solo foram alterados após o período de pastejo, comprovando a influência do pisoteio animal na compactação do solo na área de pastejo. E para o relatório final, as análises de resistência à penetração serão realizadas com o auxílio do penetrômetro de bancada. Ainda serão realizadas análises e comparações referentes aos atributos físicos do solo, na área de pastejo e na área adjacente, sem efeito de pisoteio animal. Aqui são algumas atividades desenvolvidas por mim durante a pesquisa. E muito obrigada a todos vocês que assistiram. Um agradecimento ao FRPE, ao grupo GPESA, que é o grupo de pesquisa e ambiência, que eu faço parte, também lá da Rural, e principalmente ao Petroenergia por essa oportunidade, né, de fazer parte desse grupo e por me proporcionar tudo que já me proporcionou até hoje. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, se você não for inscrito, que ativem o sininho, que fiquem ligados, porque virão mais vídeos sobre outros petianos falando sobre suas determinadas pesquisas. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu vou responder vocês. Ou vocês podem mandar e-mail também, se vocês quiserem, certo? Muito obrigada, gente.